Bom, no outro vídeo nós vimos um panorama geral dos impérios que controlaram aquela região e a sua importância no cenário geopolítico. Então, o outro vídeo eu considero ele como uma ferramenta prévia para esse daqui, porque ali há alguns detalhes, e realmente são apenas alguns, tá? Para a gente poder montar uma linha cronológica mental, a gente poder se conscientizar do que está acontecendo, né? E as ramificações, algumas ramificações. É muito por cima. 20, 30 minutos não dá para exaurir nada disso, mas dá para ter uma ideia como é o propósito da disciplina. Muito bom. Geralmente falamos em deportação assíria e cativeiro babilônico. Na prática, os dois são muito parecidos e que acontecem com diferença de muitos anos e por impérios diferentes. No caso, por exemplo, o Reino do Norte é levado pela Assíria, ao passo que o Reino do Sul é levado pelos babilônicos, né? Então nós temos que entender como essas coisas vão se entrelaçando para nos dar justamente um panorama mais compreensível, palatável da situação. Tá bom? Então, em certo sentido, talvez poderíamos falar de cativeiro mesopotâmico, né? Metaforicamente falando, é muito interessante, né? Porque foi de lá que eles saíram, né? É de Ur dos Caldeus que Abraão vai para Arã, e de Arã que ele desce para Canaã, e de Canaã para o Egito, e do Egito para Canaã, e ali são levados de novo para o início, né, da sua história, né? Muito interessante, mas é só metafórico. Chamamos de exílio na Babilônia a deportação dos hebreus do reino de Judá, ou seja, o reino do sul, para a Babilônia, após Nabucodonosor II ter destruído o templo de Jerusalém em 587. Certo? Lembre-se sempre do Salmo 137, para entender a dimensão da barbárie babilônica. Os assírios eram avassaladores, mas os babilônicos, como diz meu filho, meu amigo. Então esse período, o que chamamos de cativeiro babilônico, que começa lá com a queda do Templo de Jerusalém em 587 e a deportação dos hebreus, esse é o início, né? Ele vai encerrar-se com o edito lá do rei persa Ciro em 538 a.C. Aí então que se dá o retorno dos judeus, né? Esse retorno não é apenas permitido, mas também incentivado, né? no ano seguinte, no ano 537 a.C. E é justamente nesse período que vai começar a reconstrução do templo. Cabe, então, uma salvedade. A deportação ocorreu em duas fases. Uma lá por volta de 597 a.C., que afetou as classes mais altas maciçamente. Quando lemos lá em Daniel que estavam procurando jovens que eram belos, que eram inteligentes, tal. Na realidade, esse era o critério, né, dos impérios para arrasar os povos. Vamos levar o melhor e o resto, né, vamos deixar fora. Então, essa primeira deportação acontece em 597. Né? Alguns anos depois, em 586, acontece a segunda e mais geral, né? Agora sim, há umas outras levas também,
mas não levo isso muito a sério, já vou voltar nesse assunto, né? Que acontece justo com a destruição de Jerusalém, o templo, né? Enfim. A libertação, então, lá no final do Império Babilônico, ou do exílio, melhor dito, babilônico, a deportação, a libertação feita por Ciro, então significa o retorno de muitos judeus a Israel, mas a maioria acaba aumentando a diáspora, né? Que é a dispersão das comunidades judaicas fora do que chamamos de Terra Santa, né? Que já era, por exemplo, numerosa no Egito. E mencionamos isso porque, por exemplo, olha só como são as coisas, né? Uma das traduções mais importantes da Escritura que nós temos do Antigo Testamento, né, é a Septuaginta, que é feita na Alexandria. Alexandria fica no Egito, né, em honor a Alexandre o Grande, e é feita do hebraico é uma tradução feita do hebraico ao grego, né? E ela constitui, é um trabalho muito sério feito, mas ela constitui base de tradução de algumas Bíblias ou de muita consulta, sempre um dos referenciais muito grandes, né? Se vocês veem, por exemplo, algumas Bíblias, na nota de rodapé traz segundo a versão siríaca ou segundo a Septuaginta, né? Então, você atenta que ali a tradução segue um rumo ou outro. Muito bom, então podemos falar de os cativeiros hebraicos na Mesopotâmia. Tá? Muitos dos hebreus que viveram no reino de Israel e no reino de Judá experimentaram o exílio seguido de um cativeiro na Mesopotâmia, mas não todos os judeus. Por isso que eu falei lá, eu vou voltar. Tá? Não todos os judeus, né? Às vezes temos essa impressão, né? 931 a.C., quando o reino se divide, essa data é importante, 931, né? O reino se divide. Os hebreus se viram numa posição política muito frágil. Lembre-se que com Saul era algumas barracas, vamos dizer assim, algumas tendinhas, algumas coisinhas, né, muito humildes. Com Davi já há construções, já há um jogo político, já há interação com outros povos, há conquistas, há expansão, solidificação, né? Davi é um homem fantástico, olha a atitude que ele teve para com Saul, e não me refiro apenas à questão da cova, né, sino também, por exemplo, com a morte de Saul e como ele tratou, né, os descendentes dele e tal, tudo isso. Davi era um homem fantástico, né? Aí depois nós temos Salomão, né, com 40 anos de reinado, 20 deles muito bons, 20 deles realmente sábio e outros 20 anos muito tolo, né? Muito bom, mas o reino chegou a dividir-se, eles não foram capazes de deixar uma coisa mais firme, não foram capazes de se unificar e tal, né? Então, eles viviam essa posição política frágil. Os impérios são frágeis para dentro e para fora. Geralmente, quando são para dentro, ou são também para fora. Mas, às vezes, eles são somente para fora, né? Do lado de dentro, são impérios fortes, né? Agora, Israel nunca chegou a ser um império, né? Ele, na realidade, é um estado ali localizado numa região geográfica muito estratégica, né? Mas acaba ficando presa fácil, né? É muito frágil, acaba sendo prisioneiros, né, do jogo político de grandes potências, né? Então, nesse momento, o que mais pegava eram os assírios. Quando falamos assírios, estamos falando, né, ao norte, bem distante, né? No que é o Crescente Fértil, né? Lá, então, nós temos assírios crescendo e tomando tudo, abocanhando tudo, passando por cima. Então, nem aí, não, nós somos judeus, gente, você tem que tratar diferente a gente, não. Então, o primeiro, se nós estamos entre os cativeiros hebraicos na Mesopotâmia, que seria um título, eu achei esse título
alguém que estava estudando o assunto, achei muito bacana, eu absorvi, né? Então, nós temos que falar do cativeiro israelita na Assíria e do cativeiro dos judeus na Babilônia. Lembre-se, israelitas, estamos chamando aqui, usando o termo referido àqueles que pertenciam ao reino do norte, ao reino de Israel, 10 tribos. E os judeus, estamos referindo-nos às duas que ficaram no sul. Tá bom? Os habitantes do reino de Israel, então, acabam conhecendo o cativeiro desde 722 a.C., quando o reino de Israel caiu nas mãos dos assírios. E esses judeus foram deportados para Nínive. E uma coisa importante a ter assim presente é que as 10 tribos do norte acabam perdidas para sempre. Há vários dizendo, né, às vezes sai, né? Não, porque aqui estariam as 10 tribos perdidas. E há muita mitologia entre os judeus, inclusive, né, das 10 tribos perdidas. Tal. As 10 tribos se perderam. Tá? Não há registro. Não há registro entre os próprios judeus. Isso dá pé também para que se elabore em teoria da conspiração, dizendo, olha, está vendo, a história foi escrita por essas tribos do sul, então foi conveniente que se perderam, e nada a ver, né? Nada a ver, porque essas duas do sul inclui uma que foi ruim com o restante, né? Então não é aquela nós somos os santos e vocês são os perdidos, né? Então esses cativeiros, esses cativeiros hebraicos na Mesopotâmia, nós temos o cativeiro israelita na Assíria e o cativeiro dos judeus na Babilônia. O reino de Judá teve uma prolongação, né, no final dos 45 minutos, né, teve um adiamento, né, considerável de tempo, lá se vão quase 200 anos, né, por causa do quê? E essas são as razões geopolíticas, né, por causa da guerra que estava travada entre a Síria e a Babilônia. Tá? Então, a Babilônia vinha crescendo, né, a ponto que engoliu a Síria, né, pelo menos um grande pedaço. Né? Então, essa é a razão pela qual a coisa demora. Geopoliticamente é essa. Claro, nós sempre temos que ter presente os nossos óculos, né? Pelo nosso ponto de vista, entendemos de que é uma questão de vontade divina, né? De que ele atrasasse isso. Bom, seja como for, em 587, Nabucodonosor II acaba conquistando Jerusalém, destrói o templo, e com isso se encerra a independência dos hebreus. Essa independência dos hebreus, ela só vai ser reaberta no ano 1948. Lembre-se que eles voltaram como Estado tampão, bom, vamos falar isso já, mas voltam com o Estado tampão da Pérsia. Depois, quando os romanos chegam ali, eles acabam sendo também um Estado fantoche ali. Depois podemos pular várias outras situações nas quais são destruídos, arrasados, perseguidos, queimados. A parte cristã da sociedade também, né, jogou seu papel em tentar exterminar os judeus, né, em mais de uma ocasião. E temos o Império Otomano, por exemplo, também, que foi talvez um dos períodos mais longos que os judeus viveram em paz, mas não com liberdade. Mas o Império Otomano tinha uma característica, agora estou falando muito mais lá na frente, tá? Lembre-se que o Império Otomano vai terminar agora na Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano tinha a característica de tratar muito bem os povos conquistados. Tá? E então haviam cidades, bairros, regiões que não, isso daqui é cristão, isso daqui é muçulmano, isso daqui é judeu, e por aí ia, né? Então, quanto à administração, o Império Otomano dá lição grande ao negócio. Muito bom. Mas voltando a nosso assunto, então, essa independência dos hebreus,
ela vai se encerrar ali e somente eles vão ter de novo em 1948, quando o Estado de Israel é fundado naquela região, naquele lugar. Né? Apesar do cativeiro babilônico ser geralmente considerado como o banimento de toda a população, do total do povo hebreu, e a transferência em massa, né, de toda a população para lá, tipo, o último fecha a porta, tal. Não. Na realidade, o que a gente sabe é de que afetou principalmente as camadas mais superiores, a elite, né? A elite que foi. No tempo do Holocausto nazista, a gente viu alguma coisa parecida, mas não por absorção, senão porque as camadas mais bem abastadas eram as que podiam trazer mais recursos para o Führer, e também porque podiam, evidentemente, de alguma forma, tentando salvar a pele, apontar a outros e por aí ia. Né? Mas, no finalmente, o interesse dos nazistas era acabar com a raça. Então, ali uma vez feito o espólio, despojados eles das riquezas, então aí bola para frente, que não interessa mais nada. No caso da Babilônia, tá? Da Síria primeiro e da Babilônia, interessava para eles a creme e a nata da sociedade, que foi isso que se levaram, e aprofundando-se um pouquinho mais depois na destruição de Jerusalém. Os conquistadores daquela região, os conquistadores de Israel, e agora Israel, usando o termo bem amplo, né, incluindo todo o povo, né, tinham interesse em impedir que ali ressurgisse algum poder forte, político. Então é por isso que eles importam, né, entre aspas, a força, a classe dominante, que era capaz de liderar uma possível revolta. Dificilmente uma revolta acontece sem o apoio de alguém que tenha contatos, alguém que tenha recursos. Né? Você se revolta, mas é o que acontece com as crianças, né? Eu vou embora de casa. Tudo bem, vai embora. Quando tiver fome, vai voltar. Então, as revoltas da população requerem de recursos, né? E de pessoas que possam coordenar essas questões. Então, é muito romântico pensar em Robin Hood, mas na realidade você precisa de pessoas abastadas para poder financiar as revoltas. Né? Então essa é a razão que permeia a questão de levarem os outros embora. Então a população mais simples não foi tão afetada por essas transferências forçadas. Obviamente que de acordo com a interpretação teológica, ou assim chamada providencial, né, essa que é a nomenclatura correta, os membros das 10 tribos do reino de Israel mereciam um destino pior do que aquele que tiveram as 2 tribos do reino de Judá. Tá? E aí nós adentramos a fazer uma lista dos livros que tratam desta situação, antes e depois, né? Por exemplo, dos de antes e durante, né? Nós temos que estas comunidades, tanto o reino de Judá quanto ao sul, né? Quanto o reino de Israel ao norte, foram muito avisadas. Por exemplo, Elias, lembra de Elias? Com os profetas de Baal e Aserá? Então, Elias é um dos que cumpre a sua função de profeta, avisando, olha, profeta não é adivinhação, tá? Lembre-se que a adivinhação no Antigo Testamento está proibida, condenada à morte. Né? Esse negócio desde que eu vos digo, né, é fogo, tá? Porque isso é adivinhação e exposição da vida íntima. Profecia é o seguinte: você pecou e você vai pagar por isto. Tá? Não tem nada a ver. Olha, se você não se arrepender disto, o Senhor está vindo aí. O Senhor é presente, não é ausente, não está lá longe, distante. Então nós temos Elias, né? E nós temos a Isaías. Se Elias tem o seu ministério no Reino do Norte, Isaías tem o seu ministério no Reino do Sul, avisando exatamente da situação.
Já o registro do que aconteceu ali, então você pode lançar mão da sua Bíblia ali, no segundo livro das Crônicas e o segundo livro dos Reis. E os dois vão terminar com o exílio. Tá? Aí já o livro de Esdras, por exemplo, começa no exílio e narra o que aconteceu depois, né, com Neemias. Então você pega Esdras e Neemias, coloca depois. Né? Bom, eu não sei se você já prestou atenção que os livros, não apenas no Antigo, mas no Novo Testamento, não estão organizados cronologicamente, né? Muito menos pelo abecedário, né? Eles estão organizados por tipo de livro. Né? Então você vai ter o Pentateuco, né, que fala da lei, você vai ter um livro que fala da conquista e dos juízes, e aí vem o período do reino, tanto unificado quanto dividido, mas na realidade são livros de história, né? São livros de crônicas, né? Aí você tem a Salmódia, e depois, agora sim, os profetas para valer. Ou seja, os relatos proféticos que você tem nos livros históricos são somente porque se encaixam no relato da história. Né? Mas, e que novamente não é a mesma história que nós temos a partir de Heródoto, né? É diferente o conceito de registro. Tá? Falei da Salmódia, os profetas, e os profetas estão divididos entre os maiores e os menores. E não quer dizer que é a estatura, sino que nada mais do que o volume da obra deles. Né? Então, cronologicamente estão desorganizados. Então, se você quer uma cronologia, então você mais ou menos segue essa linha que eu estou lhe dando, pega ali esses livros históricos, como o segundo livro das Crônicas, o segundo livro dos Reis, né, que eles vão até o exílio e aí param, e aí nós temos um pulo, nós temos Esdras e Neemias com a volta deles do exílio. Muito bom. Agora, durante, você tem Jeremias e Ezequiel, que os dois, eles vivenciaram o exílio. Um estava em Jerusalém e o outro na Babilônia. E é muito interessante quando você sabe que o profeta estava na cidade de Jerusalém, e ele faz suas profecias, ou quando você sabe que estava no exílio e de lá que ele... Aí muda toda a sua forma de ler. Né? E aí nós temos os livros das Lamentações, Lamentações de Jeremias, né? Que é uma testemunha gráfica da catástrofe que aconteceu. Né? E não esqueça o Salmo 137, importante. E nós temos, junto com Esdras e Neemias, então nós temos que colocar Ageu e Zacarias, né? Que vão vivenciar o retorno, né? E há vários salmos que vão fazer referência explícita ao retorno. O exílio é uma das partes mais importantes do relato bíblico. E é uma das... Para falar a verdade, eu não sei se ele está em pé de igualdade com o Holocausto nazista. Eu acho que o exílio é mais profundo, me parece, como experiência. Tá mais pesado. Porque o Holocausto referia-se apenas à morte. Você podia perder a vida. E com isso eu não estou dizendo que seja pouca coisa, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, muito pelo contrário, é muito importante. Mas é apenas um assunto, é um tema. Agora, no exílio, acontece um impacto na identidade do povo tremenda. Né? No Holocausto não há impacto na identidade. O que há são outras questões, outras considerações. Mas o impacto na identidade como povo acontece no exílio de forma tremenda. Né? Então, vou falar um pouquinho desse impacto psicossocial.
Não? Então, perdendo a sua independência nacional, acaba sendo, então, um trauma tremendo. Né? Imagina que, de repente, você perde toda a sua independência, toda a sua autonomia, sua capacidade de decisão. Não? E alguns analisam que a defesa psicológica que o povo teve foi uma migração do antigo yavismo, né, que era nacionalista, a essa religião moderna do judaísmo. O judaísmo que nós vemos hoje, que é fruto desse exílio e todas as crises, todas as perseguições, inclusive o Holocausto, tá, que passaram, elas são apenas reinterpretações em cima do que aconteceu lá. Eles guardam uma distância bastante grande, tá? Bastante, não vou dizer um abismo, mas é uma ponte longa, tá? Certo? E é ali que eles aparecem com as esperanças messiânicas, tá? Aparecem ali a ideia de que Yahvé estava testando eles para produzir alguma mudança milagrosa nas circunstâncias, surge nesse período. E também queria trazer o fim desses tempos e a restauração da independência judaica. Isso é muito importante porque o exílio e o período intertestamentário vai permear justamente a situação social que se vivia nos tempos da vida terrena de Jesus. Vão haver alguns elementos que somente podem se disparar por conta dessa experiência de que um dia vamos ser libertos e ter a nossa independência novamente. Porque eles tinham sido formados como povo independente, agora de repente perderam isso. Então a revolta dos Macabeus, por exemplo, vai ser muito bem interpretada a partir justamente dessa luta pela independência, a luta messiânica, tá? Pela independência. Quando vemos outros messias se levantando, a gente vai entendê-los a partir de aí. Tá? Muito bom. Apesar de todo esse trauma, de toda essa crise, o grupo dos hebreus exilados acaba prosperando. Isso é uma marca do povo judeu. Isso é uma marca do povo judeu, ao ponto tal que na Europa, do tempo dos muçulmanos, né, quando os muçulmanos conquistam o sul, ali, né, da Espanha e tal, os judeus eram aceitos, mas, por exemplo, eles são proibidos em algum momento, não levantei, estou lembrando agora, eles são proibidos de terem terrenos, por exemplo. E o que acaba acontecendo é que eles passam a negociar. E negociar o quê? Então, vamos negociar ouro, pedras preciosas, esse tipo de coisas. E eles acabam sendo extremamente ricos, né? E parte da bronca, da raiva na Europa, não apenas na Alemanha, do início do século XX, final do XIX, tá, que se estendia, não era só ali, insisto, não era só na Alemanha. Havia um conceito generalizado que a situação era dos judeus, se estendia à Inglaterra, a Estados Unidos, né? Não era uma coisa exclusiva dos nazistas ou dos alemães, né? Vamos ficar com os nazistas apenas. Não era exclusiva deles. Havia um conceito generalizado de que os judeus eram os detentores da economia, né, e todos os problemas advinham deles. E eles esquecem de lembrar de que eles mesmos proibiram lá atrás de terem terras e propriedades. Então eles não podiam ter propriedades, então vamos negociar. E eles prosperaram. Né? E essa é uma marca do povo judeu. Não? Essa é uma marca bem firme. Agora, quando nós imaginamos o povo judeu
como tudo na vida, nós romanceamos, nós gostamos de idealizar, temos essa tendência, né? Falei da outra vez a respeito de Salomão e de como que ele é tido como se fosse o líder extremamente sábio sempre, né? Ficamos com aquela experiência de que ele escolheu ter sabedoria, então Deus também deu riqueza. Mas esquecemos dos fatos, esquecemos do próprio relato bíblico. E romanceamos, imaginamos, né? Imaginamos um monte de coisa que não tem... E isso é uma das coisas que mais gosto na Bíblia e que mais me chama a atenção para a sua veracidade, que a Bíblia não me traz um relato hipócrita ou romanceado da situação. Ele me traz um relato verídico de pessoas atrás das quais o Senhor sempre vai, sempre procura. Então acabamos nós imaginando os judeus como seres muito piedosos, né? Como uniformes também. É judeu, então automaticamente ele acredita em Deus e ele é monoteísta. Não, muito pelo contrário. Tem muita gente que não acredita no Deus que se lhes revelou. Tem muito judeu que não acredita. E antes do exílio, quando a coisa estava ficando preta, Jeremias, então, alerta o povo que eles iriam entrar em contato com as práticas idólatras dos babilônios. E eu recomendo a leitura de Daniel, tudo bem que Daniel é mais para frente, mas a questão é... Bom, devo ter cometido uma gafe agora, depois eu reviso. A questão é que havia uma prática de absorver, de não transformar a religião em problema. Então, a forma de não transformar a religião em problema é absorver os ídolos, né? Então, você vê isso no Império Assírio, você vê isso no Babilônico, você vai ver isso no Persa, você vai ver isso no Greco-Romano. Né? Não, ninguém discute, é sua divindade, sim, tudo bem, vem para cá, tá tudo certo. Então, Jeremias, sabendo dessa situação, tá, de que eles iam entrar em contato com a idolatria, ele acaba escrevendo uma carta que está registrada no livro apócrifo de Baruch. Tá? Então, ali ele se comunica com os judeus, antes de serem deportados, né, para impedi-los de que vão atrás de práticas idólatras, né? Práticas que Yahvé já tinha condenado, né, por serem contrárias ao monoteísmo, então é pecado. Então haviam, e lá em Baruch, no livro de Baruch está escrito, né, que são figuras de ouro, prata, madeira feitas por artesãos, né, e ourives também, que eram bem caras, né, se carregavam nos ombros, né, com lâmpadas, com coroas na cabeça, vestidos roxos, luxuosos, né, eram cobertos de ouro, né. Então, e todas essas figuras eram tomadas por deuses e seguidas na frente e atrás por multidões que os adoravam. É uma procissão, nós aqui nos conhecemos as procissões, né. Então, com essa procissão, o povo esperava que houvesse o quê? O de sempre, prosperidade e proteção. Tá? Essa é a questão. Muito bom. Então, Jeremias cumpre o seu propósito de anunciar, pelo menos é o que nos recolhe Baruch. Babilônia conquistada por Ciro o Grande em 538 a.C. E então a sorte do povo hebreu acaba sofrendo uma virada tremenda, já que Ciro, ao permitir incentivar a volta à Judeia, deu a Jerusalém um status semi-autônomo. Tá? Isso era uma prática bastante comum, né? Colocar um sátrapa para governar uma província, então havia um estado semi-autônomo, né?
E a ideia, talvez, de Ciro fosse a de formar um Estado tampão ali, né? De forma tal de que o Egito, que estava crescendo, de novo, ele tivesse primeiro que engolir essa situação, essa região, antes de mais nada. Bom, essa é uma das questões, né? Seja como for, e com isso já terminamos, esse é o início, o decreto de Ciro, que dá início ao período, com esse retorno, né? Se dá início ao período que chamamos Segundo Templo. Então, se você já ouviu falar do período do Segundo Templo, né? O Templo sem glória, vai de 516 a.C. até o ano 70 depois de Cristo, quando os romanos arrasam ele completamente. Muito bom, eu espero que possamos ter uma visão bastante ampla da situação e possamos conversar a respeito disso mais tarde. Um abração bem grande. Tchau, tchau.